Não se empolgue com essa multidão, nos apertando, nos acossando, nos seguindo. Então Jesus reúne, no meio dessa multidão, os seus discípulos e começa a falar a eles a coisa mais importante sobre evangelismo que nós podemos ouvir. E ele conta várias parábolas, e uma delas é a do semeador. E algumas parábolas estão registradas em Lucas, outras em Mateus e outras em Marcos, naquele mesmo evento, naquele mesmo momento. E eles conheciam, os discípulos e aquela multidão, tudo que tinha sido falado a respeito do Messias no Velho Testamento. Eles estavam acostumados, por exemplo, com Isaías 45, 22, dizendo que o Messias viria em glória e celebraria a glória singular de Deus, a vontade de Deus, a salvação de Israel, atingindo as nações do mundo. Eles estavam familiarizados com Isaías capítulo 60, que fala sobre a salvação nacional e o impacto internacional daquilo que Deus faria através do Messias. Então, aquelas multidões pareciam estar indo em direção àquilo que eles conheciam. E agora Jesus está há 1 ano de morrer, 1 ano antes da sua morte. E depois de 2 anos daquele fascínio superficial que as multidões sentiram por ele. E esse fascínio começou a diminuir à medida que a verdade de Deus era colocada de uma maneira que ofendia mais aquelas pessoas. E é natural que no coração dos discípulos eles pensassem: o que está dando errado? O que não está funcionando? Parecia que estava tudo indo tão bem, mas agora nós sentimos que algumas coisas estão saindo mal e as multidões não estão tão interessadas. E eles começaram a pensar: onde está o arrependimento nacional? Onde está o resgate da nação de Israel? A libertação, o cumprimento dos gentios, a vinda. Qual é o problema? Por que não está funcionando como parecia estar funcionando? A primeira resposta carnal que você podia ter era: nós precisamos de uma estratégia diferente. Todos os livros que eu leio sobre evangelismo é um amontoado de estratégias, de pessoas que chegaram ao mesmo ponto em que os discípulos chegaram. É assim hoje como era naqueles dias, quando nós pensamos: não está acontecendo o que nós esperávamos, então nós devemos mudar a estratégia, devemos ter uma grande ideia, pensar numa maneira. O apóstolo Paulo diz: eu posso semear, Apolo regar, mas Deus dá o crescimento para que nenhum homem tenha glória nenhuma na salvação. Então a resposta podia ser: bem, a culpa é nossa, nós devemos não estar conseguindo falar as verdades de uma maneira que o mundo entenda. Eles tinham um produto que a nossa mente é fácil de vender, é cura de doenças. Jesus tinha curado muitas pessoas, expelido, libertado homens que pareciam não ter nenhuma possibilidade de ser reintegrado à sociedade. Ele ressuscitou mortos, trouxe a vida, mas mesmo assim, eles pensaram, deve ter alguma coisa que a gente está fazendo que está impedindo do resultado ser aquilo que nós esperamos. Todos nós temos uma tendência a tentar entender a psicologia do nosso tempo e reajustar o evangelho ao tempo em que nós vivemos. E nós queremos motivar as pessoas psicologicamente, queremos motivá-las materialmente, e nós temos feito isso, temos tentado, temos reajustado o evangelho para fazer isso, e motivamos pessoas emocionalmente, e motivamos as pessoas intelectualmente, mas isso não tem um poder duradouro sobre elas. Nós vivemos num mundo de cobiças e desejos muito mais fortes do que as motivações que nós podemos colocar no coração do homem para vencer o mundo. João diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, mas nossas motivações não podem fazer isso.
Esse é o tipo de pensamento, do pensamento carnal, essencialmente, que está por trás de todo o ajuste evangélico para salvar as pessoas, pelo desespero de salvá-las. Então nós pensamos, se o evangelho é muito ofensivo, as pessoas não vão se converter. Se nós pregarmos a verdade da cruz, a depravação humana, as pessoas não vão ouvir. Nós não podemos pregar isso. Isso é um escândalo. Isso é uma ofensa. Isso vai ofender as pessoas. Como é que elas vão se salvar se nós a ofendermos? Então nós somos tentados a reajustar as coisas, querendo salvar as pessoas. Assim a igreja sempre sofreu um desfile de tipos empresariais, de homens que se oferecem para nos dar resultados com suas técnicas, com suas mensagens, alterando a mensagem do evangelho, para que os homens se salvem. Então, nós estamos aqui um ano antes da grande comissão, quando Jesus reuniu os discípulos, depois de ressuscitado, e disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Um ano antes, ele explicou o que era pregar o evangelho ao mundo. Isso é fundamental para nós, para a compreensão do evangelismo bíblico, não é? Então, aqui no versículo 26 a 29 de Marcos 4, ele diz: e dizia, o reino de Deus é assim como um homem que sai lançando semente sobre a terra e vai dormir, e se levanta de noite ou de dia, e a semente brota e cresce, ele não sabendo como isso acontece, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão, cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegado a ceifa. Marcos 4, 26 a 29. O Jesus está dizendo o seguinte: reuniu eles, contou a parábola, e diz a eles: olha, o solo produz colheitas por si só, o semeador lança a semente e vai dormir. E depois que ele acorda, aquela semente começou a brotar, mas ele não sabe como. Isso é maravilhoso. Ele está falando sobre o reino de Deus, a esfera da salvação, a esfera da proclamação da verdade, o domínio de Deus, o senhorio de Deus. Como a semente cresce? Se o agricultor não sabe como acontece, ele não sabe. Por isso ele semeia e depois ele vai dormir. Ele não tenta fazer ela crescer, ele não sabe como. Não sabemos como isso acontece. A semente está morta, foi tirada, e ela é colocada dormente no solo, mas ela produz vida abundante. O biólogo, o erudito, o agricultor não pode explicar as forças da vida. A biologia explica o funcionamento das coisas, mas não as forças da vida. Porque a medicina luta com o homem, e quando ele dá o seu último suspiro, não há mais nada para ser feito, ninguém sabe. Porque as forças da vida são inexplicáveis. O homem não pode fazer nada, o agricultor não pode fazer nada. Ele pode saber que a semente no solo brota, mas como? Que forças são essas? Se a semente não brotar, não há nada que ele possa fazer, porque nós não conhecemos os segredos da vida. Então o Senhor está dizendo: olha, o ato humano do semeador é semear e ir dormir, enquanto a safra cresce misteriosamente. Todo trabalho complementar não depende mais do agricultor. Ele coloca a semente e vai dormir. Ele não pode fazer nada para aquela semente dar certo. Quando nós viajamos, pelo interior do Brasil, temos contato às vezes com pessoas que têm fazendas. Você vê que sempre há uma preocupação: vai chover, não vai chover, vai ter praga, não vai ter praga, vai acontecer. Eles não podem fazer nada. Quantas vezes você liga a televisão, o cara diz: nós estamos esperando que chova, se não chover nos próximos 15 dias, tudo vai ser perdido. O que aquelas pessoas podem fazer? Nada. Elas já lançaram a semente, não depende mais delas. E é isso que Jesus está dizendo: o semeador, o reino de Deus é como o semeador, ele lança a semente e vai dormir. Então é o que Paulo disse:
Eu semeei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Nós fazemos isso e vamos dormir. Porque o que nós mais poderíamos fazer? Então, essas palavras estão ligadas àquela palavra familiar no livro de João, que diz: para todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. É um crescimento espiritual, uma vida espiritual, uma semente que cresce, é um milagre divino, nós não sabemos como. Em João 3, Jesus fala sobre isso de maneira clara, numa conversa com Nicodemos. Nicodemos é um homem inteligente. Muitas pessoas veem as perguntas de Nicodemos como uma idiotice, mas isso é uma idiotice. Jesus falou com metáforas e Nicodemos continua, por entender a metáfora, continua falando em metáforas também. Porque ele é um homem capaz, sábio, um príncipe entre os judeus. Jesus está falando sobre questões espirituais. Nicodemos entendeu. A Bíblia diz: você veio a Deus como um professor. E isso é evidente porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Essa é a declaração de Nicodemos a respeito de Jesus. E Jesus, ele fala como nós podemos entrar no reino de Deus, como podemos pertencer ao reino de Deus. E Jesus diz: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos queria saber como entrar no reino de Deus. E Jesus disse: você tem que nascer de novo. Essa foi a resposta. Você tem que nascer de novo. Jesus apela para a regeneração. Você tem que ser regenerado para entrar no reino de Deus, Nicodemos. Todos os homens que entrarão vão ter que ser regenerados. Ou seja, você precisa de algo além de você. Você não pode contribuir para o seu próprio nascimento, portanto, não poderá contribuir para o seu renascimento. Você não contribuiu para o seu nascimento biológico, para entrar no reino de Deus, você terá que entrar assim, nascendo de novo. Nicodemos entendeu, e ele diz no versículo seguinte: como pode um homem nascer sendo ele velho? Ele pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Ele está falando numa linguagem metafórica, porque é assim que Jesus está falando com ele. Ele está dizendo: eu não posso fazer isso. Se para entrar no reino de Deus eu tenho que nascer de novo, como pode? Um homem nem no seu primeiro nascimento dependeu de um ato dele. Ele não entra no ventre da sua mãe para nascer. Eu não estou no comando do meu nascimento. Ele está dizendo: eu não posso ser responsável pelo meu renascimento. Se para entrar no reino de Deus o homem tem que nascer de novo, então o que nós podemos fazer? Como isso acontece? Então Jesus amplia mais as coisas e diz: você deve nascer não apenas da água, fisicamente, mas do Espírito. Uma linguagem comum e facilmente entendida por Nicodemos, já que Jesus está citando tudo aquilo que Ezequiel falou sobre a nova aliança, e Nicodemos era um mestre. E Jesus diz: não fique espantado que eu disse a você que você deve nascer de novo. E ele continua de uma maneira mais surpreendente. Ele diz: o vento sopra onde quer. Você quer saber como? O vento sopra onde quer. Você ouve o som dele, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele está indo. O mesmo acontece com todos aqueles que são regenerados. É como o vento. Você não sabe de onde vem nem para onde está indo. Nicodemos tinha perguntado: como eu posso nascer de novo? Como eu posso ser regenerado? O que eu faço? O que nós responderíamos hoje, queridos? Se alguém te perguntasse hoje no ônibus, no seu trabalho: eu quero nascer de novo, o que eu faço? O que os pastores diziam? Você tem que seguir 4 etapas. Primeiro você faz isso e depois você repete a oração que eu estou falando com você. Pai, o cara repete, no final você diz: pronto, você já foi regenerado, já nasceu de novo. É isso que as pessoas fazem. Vem aqui na frente. O cara vem, faça essa oração. Faz essa, pronto, nasceu de novo. Agora o seu nome já está arrolado nos céus. Pronto. É assim. No nosso desespero de converter pessoas, nós manipulamos elas espiritualmente, manipulamos elas emocionalmente, manipulamos elas intelectualmente, mas elas não são salvas. Ele perguntou: como eu posso ser regenerado? Como eu posso ser salvo? Jesus não disse: há 4 etapas, ou então repete uma oração comigo. Jesus disse: isso vai muito além do seu poder. Você simplesmente não pode fazer nada.
para nascer de novo. Vai muito além. O vento sopra onde quer. Você ouve o som dele. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus está dizendo, o próprio Deus, isso é uma obra divina. É um milagre divino. O homem é completamente incapaz de fazer qualquer coisa para entrar no reino de Deus. Ele precisa de um novo coração. Ele não pode mudar a sua natureza. A semente cresce, o agricultor não tem nenhuma ideia como acontece. É o que Jesus disse. Ele semeia e vai dormir. Ele não é responsável pela energia, pelo sol, pela chuva, pela a terra nutrir a semente. É o Espírito que sopra como um vento, que transforma, que regenera, como faz as sementes crescerem. Ele faz isso. Nós não podemos. E no Evangelho de Lucas,